Então, como nós falamos, tudo começa com a queda de Sofia. A criação das coisas começa com a queda de Sofia. E aí eu vou deixar, para quem não viu o último vídeo, eu vou deixar aqui no card, Vós sois deuses, se não aparecer de imediato, porque eu não cuido da edição, eu simplesmente coloco e de repente aí aparece para vocês. Mas eu também vou deixar aqui, aí vou deixar o link, você vai clicar, Vós sois deuses, esse é o Vós sois deuses 2. Então, para quem está chegando aí de paraquedas, nós estávamos comentando como se inicia tudo. E aí nós chegamos à parte em que Sofia ela olha para o abismo ao invés de contemplar o um. Então é aí que toda a merda começa. Quando ela olha para o abismo, para o externo, porque ela vive no pleroma junto com os outros 15 eões, ou aeões, e esses aeões são parte e parcelas, são expansões do Uno. Então ela resolve criar. E então ela gera, afastada dos outros aeões, e a gente vai entender o porquê ela estava afastada, quando a gente vê que todos os aeões havia uma dupla, eram criados em pares. Porém, a Sofia foi criada sozinha, extremamente solitária. E aí, certamente ela, ao observar os outros aeões, as outras divindades, cada um com seu par, e perceber a singularidade dela, ela deve ter sentido o que toda mulher, embora deusa, deve sentir. Ela sentiu o ciúme, ela sentiu inveja de outros pares. Então ela resolveu gerar, já que ela não tinha aquela felicidade de ter uma pessoa para ela, então ela vai gerar. E ela resolveu fazer isso. E quando ela faz isso, ela gera um monstro. E esse monstro tem a cara de leão e o corpo de víbora. E aí ela joga para fora de si e esconde essa criatura em nuvem para que os outros deuses não percebam. Então o que acontece? Quando ela faz isso, aquela coisa que nasceu dali, que será chamado a partir de então Iadalbaoth, ou a divindade cega, ela simplesmente ela cresce. Chega um momento que não tem mais como colocá-la presa ali naquela nuvem. Ela cresce e quando ela cresce, ela resolve criar para si os arcontes. E esses arcontes são em número de 6, cada um com o seu devido nome. E aí são 6 com ele 7 para trabalhar as dimensões celestiais, ou seja, aquela dimensão que antes era um abismo, mas que aí ele começa a criar, criou para si 7 arcontes, dando o seu fogo, só não dando a esse arconte o mesmo poder que ele, para que ele fosse sempre superior. E aí ele cria também mais 5 arcontes para trabalhar os mundos inferiores, os abismos. Então a gente percebe que o que acontece com Yadalbaoth é que são 12 arcontes, 12 deuses em cima e 12 deuses abaixo. O primeiro Aeon lá em cima começa com um, que é a parte perfeita, o que está para além da perfeição, o que está para além da divindade, além dos criadores, o que não se pode dar nome e que nós chamamos simplesmente de Uno. Ele gera
abaixo de si 12 aeões. E o Iadabaoth gera abaixo de si mais 12 aeões também. Ele sente a intuição. Ele é filho de uma divindade, então ele sente. E aí, quando ele percebe que ele está criando não somente as coisas a níveis celestiais, mas também as coisas a níveis abissais, e ele não olha outro e não vê outro igual a ele, mesmo porque ele é cego, ele só percebe as coisas que ele cria, ele diz: eu sou Deus. E aí é que Sofia se dá conta de que viu, fez alguma coisa absurda, estúpida. E é quando Adalbaoth começa a formar este mundo que aqui vivemos. Segundo aí os textos gnósticos, nós estamos nos referindo justamente a esses textos que são o Evangelho Apócrifo de João, o quinto Evangelho de Tomé. Então nós temos aqui uma da editora Martin Clara, que tem os comentários de Humberto Rodin, mas é importante que você leia o texto, e também existem os comentários de Osho, no livro Semente da Mostarda, que vem em volume 1 e volume 2, mas os novos estão vendo em um volume só, também é baseado no quinto Evangelho de Tomé, é o Evangelho de Maria Madalena, e esses evangelhos, esses escritos foram encontrados no deserto, e hoje eles compõem a biblioteca de Nag Hammadi. Foram mais de 57 livros, dos quais 45 eram completamente inéditas. Ou seja, nós temos fora os livros que são descobertos, que têm a ver com os evangelhos novos, com os livros que você vai ver no Novo Testamento, inclusive alguns judeus, você terá dos 57, 45 livros que são completamente inéditos. E desses 45, existe um que está completo, sem falha nenhuma, porque os outros todos precisaram ser reconstituídos. E os beletristas e os copistas estavam ali e trabalharam anos para trazer isso para nós. Então, o que acontece? Há um livro chamado Livro Apócrifo de João, que ele é completo. Ele começa com a criação, ele vai falar da queda de Sofia, dos ensinamentos de Jesus até a autorredenção. E depois desses textos existe outro texto que, devido a Helena Petrovna Blavatsky, tinha esse texto em latim e convidou uma pessoa que ela achava interessante, que não tinha ligações com o cristianismo, nem ligações com outras coisas, mas que era um culto em latim, para que trouxesse para nós essa tradução em inglês, que é justamente o Pisofia, que é um livro dificílimo de ler, mas ele fala exatamente da queda de Sofia e de que o Cristo peço para vir buscá-la. Então, esses livros, chamados apócrifos, repito, ele não tem a conotação, esse nome apócrifo, não tem no Oriente a conotação que a igreja deu para os apócrifos, que são livros desprezíveis. Apócrifo quer dizer segredo, livro oculto. E por quê? Porque Jesus vai dizer várias vezes que fala por parábolas, mas aqueles que é deles, aqueles que são meus, eu vou dar a explicação correta. Então nós teremos muitas parábolas de Jesus nos 4 evangelhos, e algumas eles explicam, e nós vamos ter uma religião depois
fundada sobre isso. Nós teremos as parábolas de Jesus, de Ellen G. White. Nós teremos muitos livros explicando as parábolas de Jesus, mas aquelas parábolas, sabe, ali eram faladas para que quem tivesse ouvido não ouvisse e quem tivesse olhos não visse. Ou seja, as igrejas protestantes que nós temos hoje, elas são cabulosas porque elas são fundamentadas na coisa externa, que nós chamamos de exotérica. Sabe, aquilo que é dito para o povão. Mas aqueles conhecimentos ocultos de Jesus, aqueles segredos sobre vida e morte, sobre redenção, Jesus iria ensinar somente aos seus discípulos mais próximos. E são esses textos que foram descobertos a posteriori que dizem exatamente aquilo que Jesus falava claramente para os seus apóstolos. Então nós temos aí a queda de Sofia e o Yadalbaoth, pelo menos nessa versão, nós teremos ele fundando o mundo, fazendo o mundo, que diz aí, criou Javé, ou Ial, e nós vamos falar depois sobre Ial, mas e criou Ial, e criou Deus, os céus e a terra, porém, era sem forma e vazia, e disse Deus, haja luz, né? Diz que o Espírito de Deus se movia por sobre as águas. E essa movimentação, dentro dos livros de Sofia, do gnosticismo, é ela que se agita. E aí ela pede a divindade superior, o uno que interceda. Nós não teremos clareza se foi o próprio um ou se foi o Cristo que intercedeu, que olhou para baixo e viu a criação de Sofia, viu o filho de Sofia. E embora o filho de Sofia fosse cego, ele percebe o perfeito olhando para ele. E ele então entende que existe algo perfeito, um ser perfeito. Ele percebe o Adão Cadmon. E ele aí molda junto com os arcontes um ser da argila do barro. Em uma tradição, simplesmente Sofia pede a Yadalbaoth que sopre nas narinas daquele ser, daquele homem que ele fez. Porque o homem também, ele não podia ficar em pé. Ele poderia correr, ele poderia fazer tudo, ficar em pé no mínimo como um gorila, mas ele tinha assim, somente a alma, precisava de alguma coisa superior que lhe pusesse de pé, que lhe fizesse raciocinar. Então ia dar o baú sopra nos narizes do homem o fôlego de vida, e o homem torna-se alma vivente. Então nós temos Nefesh, que é o fôlego, né, que foi soprado, e o homem torna-se Ruach, uma alma vivente. Então a gente percebe claramente que existem almas que são viventes no sentido real da coisa e almas que não são viventes. Porque eu vou ler a Bíblia aqui para vocês perceberem o que eu estou falando. Então temos aqui no capítulo 2, verso 7, né, de Gênesis. Eu estou utilizando essa Bíblia Sagrada, edição especial, Nação dos 318, com presente que ganhei. Diz assim, verso 7, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Você percebe que para criar os animais não houve toda essa engenharia. Ele disse faça, e você verá que nos outros versículos, nos outros versos anteriores, que ele simplesmente fez acontecer. Ele foi criando os animais
ele foi criando todas as espécies que havia abaixo do que ele chama de firmamento, né? Estamos aqui no capítulo 1, capítulo 1 diz assim, e fez Deus as feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, todo réptil da terra conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. Né? No verso 24 do capítulo 1 que nós estamos lendo, diz assim, disse Deus, produz a terra alma vivente conforme a sua espécie, de gato, gado e répteis, e feras da terra conforme a sua espécie, assim foi. Então, somente corrigindo, né, almas viventes, nós teríamos ali um homem, um problema que ele fez, e o homem não era uma alma vivente. Então, corrigindo, quando a gente vai olhar os versos, a gente corrige. Os animais eram almas viventes. Então, aquele ser humano que foi criado ali da argila, em especial, ele não era alma vivente, que coisa interessante. E ele começa a ser vivente a partir somente do sopro. Então o homem tem essa singularidade que nós, investigando agora, fomos descobrir. Todos os animais eram almas viventes, o homem não. Por ter sido criado justamente para ficar de pé, precisaria de algo maior, e isso acontece quando Iadalbaoth sopra nas narinas do homem, e o homem tornou-se alma vivente. Só que Ruach Nefesh. Com os animais não iria acontecer a questão do sopro. Outra tradução gnóstica vai dizer que a divindade resolveu morar no homem, naquela coisa que eles tinham criado. E para surpresa de Adalbaoto, de Deus, daquele Deus, o homem torna-se uma alma vivente aos olhos dele. Mas tinha uma coisa diferente que nós notamos, porque Ruach, o fogo de vida, não foi assim que foram criados os animais. Segundo o texto que nós temos, irmão. Segundo o que lemos aqui. Então, vem algo divino e penetra no corpo humano. E ele sim torna-se a coroa da criação. A cereja do bolo da criação. E ele tem alguma coisa extraordinária que os outros animais não têm. Pior, mais agravante ainda, ele tem algo que outros seres maiores do que ele, que o criaram, não têm. Ele tem o sopro direto do divino. Ele tem o divino em si. E aí é que essa criatura vai se tornar especial. E Adalbaoth, ele foi gerado de Sofia, mas ele não teve o espírito insuflado nele. Ele nasce de uma rejeição materna. Ele nasce com esse trauma. Enquanto o homem, no jeito que ele nasce, ele já é justamente aceito e apreciado pelo divino. É por isso que esse Adão feito, a imagem do Adão Cadmo, ele seria jogado depois no precipício e a deusa Hipnóia iria passar para ele a intuição. Porque não basta ser somente criado divino, ele precisa saber que foi criado de uma maneira divina. Daí vai se dar as perseguições a esse homem. E nós estamos falando do texto em que Jesus deixa claro: vós sois deuses, que está aí no outro vídeo. Vós sois todos filhos do Altíssimo. E por que vós sois deuses? Porque vós sois filhos.
Perceba isso. Isso é importante para a parte que virá depois. E essa parte que virá depois a gente vai encontrar no Alcorão. Este é o Alcorão de Maomé, que ele começa dizendo: seja glorificado Deus clemente e misericordioso, só existe um, que é Deus, só existe um Deus que é Alá, e Maomé, seu profeta. E aqui nós teremos algo muito interessante, porque a queda de Satã, né, o que chama de a queda de Lúcifer, acontece com mais interesse no livro do Alcorão. Nós vamos encontrar no capítulo 14 de Isaías: ungido era em teus caminhos, glorificado era em teus caminhos, ó querubim de Deus, até que dissestes em teu coração: eu subirei mais alto do que as estrelas e serei semelhante ao Altíssimo. A gente percebe a rebelião de um querubim. E depois no Apocalipse 12, e houve uma batalha no céu. Miguel e seus anjos combateram contra o diabo Satanás, ou contra o grande dragão, e o venceram. E expulsou ele mais um terço, e ele foi expulso com mais um terço dos anjos. Nós precisamos entender bem isso aqui, porque, observe, primeiro, se está dito claramente que Lúcifer, o verso 14, no capítulo 14 de Isaías, era um querubim de Deus. Então é uma patente muito grande que vem depois dos serafins. Os serafins são aqueles que contemplam Deus cara a cara, que dizem santo, santo, santo. Mas os querubins, eles estão próximos, mas não são tão grandes como os serafins. E nas ordens angelicais, elas aí aprovadas até pela igreja, pelos grandes da igreja. Quando eu falo da igreja, gente, pelo amor de Deus, é a igreja católica. Porque tudo isso que nós temos, do mesmo jeito que a Dalbaote vai copiar o pleroma, copiar o mundo original, os evangélicos também, eles copiam tudo da doutrina católica e a gente vai apresentar isso para vocês. Então, primeiro, o Miguel Arcanjo, que dizem que ele batalhou contra Lúcifer, que acreditam que o grande dragão do Apocalipse é esse ser aqui, o querubim, não tem ligação nenhuma, mas que dizem. O que acontece? Ele não poderia combater o Lúcifer, que era um querubim, porque ele é arcanjo, e arcanjo é uma classe, em relação aos anjos, bem decaída, porque está de frente para os homens. É a classe de anjos que tem contato com toda essa merda aqui, toda essa bagaceira que existe aqui. É a classe de anjos que está relacionada aí com Flor de Lis, né, com Medim Macedo, né, com todos esses indivíduos que utilizam-se da religião, né? Então esses arcanjos são arcanjos baixos. Miguel é o chefe dos arcanjos. Como é que ele poderia, dentro em hierarquia angelical, é a mesma coisa do cabo lutar contra o general, não existia. Então nós não estamos falando do mesmo ser. O ser do Apocalipse 12, o grande dragão que foi vencido por Miguel, não é esse ser querubim que diz subirei mais alto das estrelas. Mesmo porque esses textos foram escritos muito distantes no tempo um do outro. E aí, se você conversar com um rabino judeu que tem acesso ao Torá, né, que tem acesso às obras sagradas que vem depois, o Midrash, a Tanakh,
que é a Tanakh, que é justamente isso, cobre todos os livros, e vem de Gênesis a Malaquias. Então, não existe ali esse ser de Lúcifer, esse ser que a igreja evangélica viria depois ligar com esse ser de luz que é Lúcifer. Não há, não há relação, deixando em miúdos, entre aquele ser do Apocalipse 12 e esse do capítulo 14 de Isaías. E aí é que vai entrar o Alcorão, porque todos os anjos, entendam bem, são criados sem algo que nós temos. Nós temos duas coisas que o anjo não tem. Qual é o anjo que você venera? Você venera Gabriel, Miguel, você tem os três, Rafael, Miguel, Gabriel. Você tem o livro Anjos Cabalísticos, de Mônica Bonfilho. Você fez cursos de angiologia. Você acende vela para os anjos. Mas nós temos duas coisas que os anjos não têm. Anjo não tem, seja qual for ele, quanto mais for maior a sua classe, a sua categoria, ele não tem livre-arbítrio, e você tem. E ele não tem livre-arbítrio porque existe outra coisa que dá livre-arbítrio ao homem que ele não tem, que é Ruach, que é o Espírito de Deus, que é Deus morando no corpo. E não tem nada a ver com o Espírito Santo. Esse negócio de Espírito Santo, o templo é o corpo do Espírito Santo, foi colocado muito tempo depois. Mas nós estamos dizendo que você que venera anjos e arcanjos e acende vela, você tem duas coisas que eles, coitados, não têm. Eles não têm livre-arbítrio e eles não têm espírito. Porque eles foram criados pós a queda de Sofia. Ok? Que é justamente quando gera o Yadalbaoth. E tudo ali é formado por Yadalbaoth, que é um sem alma, é ignorante, é implacável, é cruel. E os seus feitos criminosos estão lá, de Gênesis a Malaquias. Então, como é que esse ser ele iria se revoltar à rebelião de Lúcifer, né? Digamos que esse querubim ele se rebelou. Como? Eles não têm espírito, eles não têm livre-arbítrio comum. O Alcorão é que resolve isso. O Alcorão vai dizer que havia um ser, um gênio de fogo. E esse ser, o Iblis, ele simplesmente era apaixonado pela divindade. O Alá. E o Alá permitia que nas reuniões de anjos ele tivesse presente. E veja lá, aí esse ser tem ligação com o livro de Jó. Capítulo 1, verso 1. No dia em que os filhos de Deus foram ter com ele, Satanás estava entre eles. E aí ele perguntou, de onde vens? E Satanás respondeu, eu vim de andar e de rodear a terra. E aí Jeová pergunta, viste meu servo Jó? Então esse ser, né, que no dia que os filhos de Deus foram visitá-los, por que foi que esse ser foi? Porque também era filho de Deus. Porque se você está no dia dos pais, quem vai visitar você são os seus filhos. Não é dia das mães, são os filhos, é a família que vai visitar. Natal, e aqueles visitantes que são contados, que aparecem ali em outro, eu sempre fui para Natal das pessoas. Hoje eu não vou mais, eu ia para Natal de gente rica, e demorou para mim eu entender que barra e ouro não tem jeito, porque eu ia acreditando que fazia aquelas pessoas bem. Mas aquelas pessoas, elas olhavam para mim de baixo, nós vamos fazer caridade, que é a coisa cristã, vamos levar o mestre Nicodemo lá para casa. Depois revelaram, né, que era uma caridade.
E eu simplesmente, como eu sou luciferiano, eu não penso nessas questões de caridade. Se eu estou com você é porque eu gosto de você. Não importa se é Natal, aniversário, a porcaria que for, estou com você, porque eu acho que eu estou agregando valores. Não porque eu estou sendo ali acolhido por uma questão de caridade. Isso aí humilha muito, saber isso. Que, eu gostei muito, eu levei você para Natal lá para casa, porque eu tenho você como irmão. Não era por pena, não era como irmão, não. É porque também outras pessoas não vão passar a noite de Natal ali com as outras pessoas. Cada uma quer ficar com suas famílias. Então eu ia para agregar. É. E hoje eu sei que óleo e barro não. Mas na época eu não sabia. Que ia vivendo e aprendendo. Então esse Dijin, quando Alá veio fazer o mundo, então o Dijin veio com ele. E Alá criou o mundo e fez o homem. E deu-lhe o sopro de vida. E disse a todos os anjos: se ajoelhe perante eles. E os anjos, diz no Alcorão, se ajoelharam e Ibris não. Não que eu sou feito de fogo, essa coisa aí é de barro. Não que eu sou imortal, essa coisa é mortal. E eu não vou. E aí criou a rivalidade entre Ibris, que pediu a permissão para tentar o homem, no caso, para iniciar o homem. O homem teria que merecer o lugar ao lado de Deus, como ele desmerecia. Ele pede a permissão para até o fim dos tempos ele tentar o homem, ou seja, colocar obstáculos para o homem. Ele seria o grande. Ibris, na verdade, não é só o tentador, ele é o grande iniciador do homem. E por que ele fez isso? Porque ele tinha livre-arbítrio. E por que ele tinha livre-arbítrio? Porque ele não era um anjo, ele era um gênio. Ele era feito do fogo. Ele tinha livre-arbítrio. Ele só não tinha outra coisa, que era justamente o espírito. Ele não foi criado, o Dijin foi criado por ordem divina. O gênio da água, do fogo, da terra, demônios, anjos, foram criados da alma, da ordem divina, como os animais foram. Mas não houve o sopro, não houve ruache, o sopro de Deus nas narinas do Dijin. O que é que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que você é superior a um anjo, arcanjo, querubim, seja o que for, mesmo que contemple Deus cara a cara, porque o próprio Deus, que é Yadalbaote, o Javé, ele não tem espírito, o espírito dele está localizado fora do mundo fenomênico, dos céus que ele criou. O mundo, o fôlego de vida dele jaz no Uno. E o Uno não soprou nas narinas divinas porque ele foi fruto da rebelião de Sofia. É por isso que Jesus disse que vós sois deuses. Os arcontes em cima, criados por Yadalbaote, os 7 arcontes, os 5 abaixo que vão criar do abismo, eles não têm espírito. Todos os anjos que você perceber, todo grande arcanjo e tudo mais, na verdade, eles são robôs autômatos, porque eles não têm livre-arbítrio. Então, eu vou concluir dizendo exatamente o que Jesus disse. Vós sois deuses. Vós sois todos filhos do Altíssimo. Vós sois superiores aos demônios, por isso que podiam expulsar os demônios. E eu falo de demônio mesmo, não estou falando de pombagira e não estou falando de caboclo. Demônios mesmo. Vocês são superiores a esses espíritos que descem em reuniões
espírita. Porque vocês têm o espírito divino. E aquilo que saiu do corpo e perdeu o corpo e está ali é uma alma. Por isso que é chamada de alma penada. Uma coisa sem espírito. E nós vamos conversar depois sobre isso. E os anjos, arcanjos, querubins, serafins, potestades, eles têm alma. Eles são autômatos sob o poder de Javé. Que, na verdade, esse que cria o mundo não é nem o próprio Yadabaoth. Não é Yadao ainda. É Yao. E nós vamos falar sobre Yao nos próximos vídeos. Nós vamos apresentar nos próximos vídeos Yao, Adonai. Mas o importante é você saber que você é superior ao Criador. E nós vamos trazer mais fofocas sobre isso. No próximo vídeo, a gente vai apresentar a criação do homem através de diversas formas de ver a criação do mundo. A antropogênese, a cosmogênese, na verdade, de diversas formas. E vamos apresentar um louco que está fazendo sucesso, um mentiroso, né? Porque mentira não tem idade, que é justamente Jan von Hall. Mas primeiro eu vou explicar o que dizem os livros apropriados e depois vou dizer no outro vídeo porque esse camarada é um mentiroso. Ficamos por aqui. Qualquer coisa, o que vocês quiserem ver, né, nos vídeos, comente aqui, compartilhe. Muito obrigado. O canal vai crescendo devagarzinho mais, isso que é importante, né? E é isto. Eita!